Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, Maria Maia. Quero começar por agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje com a sua poesia. Queria começar esta pequena entrevista por pedir para nos dizer onde nasceu e onde cresceu. Muito bom dia, obrigadíssima pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença, Maria. Nasci em Lisboa e cresci em Lisboa, sou alfacinha de Gema. Então não tem terra. Exatamente, não tenho terra. Eu invejo tantas pessoas que têm terra. Elas dizem-me com ar felicíssimo: vou para a minha terra, vou para a terra, e eu não tenho terra. Exatamente. Os lisboetas não têm terra. É. A sua formação é em que área? Filosofia, a minha formação base. Filosofia. Depois fiz várias coisas. Fiz o curso do Instituto de Orientação Profissional e, portanto, metade da minha vida foi a orientar vocacionalmente jovens a partir do 9º ano. E depois fiz um mestrado em Educação, recentemente um mestrado em História da Arte, de que publiquei a minha tese o ano passado. Obrigada. Dá-me muito prazer. Eu fui fazer este mestrado em História da Arte porque o meu avô era escultor, chamava-se Delfim Maia, e foi, nos anos 30, o introdutor da escultura em ferro em Portugal. E está bastante esquecido, e eu achei que... E fez a sua tese de mestrado sobre o seu avô. Exatamente. O livro chama-se O Modernismo de Delfim Maia. Ele foi um pioneiro, efetivamente. Maria, quer ler-nos o primeiro poema que selecionou para a sessão de hoje? Sim, senhor. Então, o primeiro poema é o primeiro poema do meu livro Do Barro à Luz, que é uma edição do autor, e foi feito em homenagem aos antigos oleiros que trabalhavam nas rodas tradicionais. O poema chama-se Roda de Oleiro. E nas rodas tradicionais, ao contrário das atuais, que são elétricas, as rodas tradicionais eram grandes, o oleiro estava semi-sentado, em pé, dentro da própria roda, e ia impulsionando a roda com o pé. E depois, através de um eixo, isso repercutia-se numa outra roda pequena ao nível das mãos, e o oleiro ia trabalhando e ia dando mais velocidade ou menos velocidade, consoante a força que imprimia com o pé na roda. O que é bastante diferente de uma roda elétrica, onde se carrega num botão e tem 3 posições. E, portanto, este poema chama-se Roda de Oleiro. Eu já dei a volta ao mundo na minha roda de oleiro. Já criei um universo. Já fiz crescer uma bilha. Já fiz nascer uma filha em um sol redondo a girar. Já dei de beber em malgas saídas da minha mão. E até um dia, por graça, já fiz rodar um peão. E meu pé quase não cansa. Ora dança numa pressa de ver a forma surgir, ora quase que adormece numa carícia serena. Não se vai ela partir. Todo o corpo sente a roda e ela se ajeita ao oleiro num murmúrio de ternura. E os dois formamos um só. Que eu também pertenço à terra, também sou feita de barro. Também às vezes me quebra em pedaços, como um jarro. Também me vou transformando neste fogo de sentir. Também o tempo me molda em formas, às vezes tortas, que procuro outra forma e outra mais conseguida,
na esperança de que algum dia toque o rosto da harmonia. Eu creio na terra, mãe, que é chão de toda a semente. Sinto-me raiz da terra, desta terra que não mente nem tem medo de criar. Dela é que me vem a força, por isso à terra me agarro. Nossas veias se confundem, pois meu corpo é também barro. É um poema muito bonito e muito bem lido. A Maria é uma declamadora extraordinária. Eu gosto muito de dizer poesia. Eu também gosto, mas não tenho... Eu gosto de dizer poesia, mas não digo como a Maria. Mas gosto muito de dizer poesia. Aliás, este programa começou declamando autores portugueses. Depois agora tem estado a funcionar nos moldes um bocadinho diferentes, mas foi assim que começou. Quando é que a Maria começou a escrever poesia? Desde miúda, não sei. Desde criança sentiu. E tem quantos livros publicados, Maria? Tem este que trouxe, que é uma edição de autor, do Barro à Luz. Sim. E tenho um segundo livro. Foi este que me deu. Sim, que se intitula Chamas, 20 poemas de dor e 3 de solidariedade, e que foi escrito em 2017 a propósito dos fogos, dos 2 grandes fogos que houve nesse ano. E ele saiu exatamente em 2017. Em novembro de 2017, portanto o último grande fogo foi em outubro. Eu fiz, a maioria destes poemas eu fiz em outubro, e o livro saiu em novembro. Quero ler-nos agora. Este título foi inspirado num título de um livro de Pablo Neruda que se chama 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Aqui é um pouco ao contrário, são 20 poemas de dor e 3 de solidariedade. E eu posso ler um dos poemas de solidariedade. Este foi feito antes dos fogos, quando eu pensava sobre o que era ser solidário, e às tantas descobri para mim própria uma coisa que se calhar muita gente descobriu antes de mim, que entre solidário e solitário há apenas uma letra de diferença. E foi com essa descoberta que eu fiz este poema sobre a solidariedade, e que diz assim: transformei solitário em solidário. Mudei apenas uma letra, e que transformação! E a minha mão que pendia sozinha encontrou outra mão e outra mão. E o pensamento, ruminando amarguras passadas, vinganças e traição, olhou para os teus olhos e abriu novos caminhos. Abriu-se a nova gente, abriu-se ao mundo. E o coração encheu-se de carinhos, de música, de mel e de um sorriso fundo. E o meu ser cresceu em novos espaços. Todos demos os braços num abraço profundo. Transformei solitário em solidário. Mudei apenas uma letra. E que transformação! Mudei a minha vida e o meu coração. Muito obrigada, Maria. A Maria escreve regularmente? Tem um horário de escrita? Não tem absolutamente. Horários. É por fases? Por exemplo, tem uma fase em que escreve muito e depois para e depois a poesia volta a acontecer? Sim. Como é que isso como é que consigo? Depende das fases, sim. Assim, para mim não é muito importante publicar um livro. Há tantos livros publicados com boa poesia. Eu não tenho por objetivo escrever para publicar, e portanto quando alguma coisa me inspira, sei lá, uma frase, uma paisagem, uma pessoa, um acontecimento, como por exemplo os fogos, ou refletir sobre o que é a solidariedade,
nessa altura eu escrevo. Relativamente ao livro sobre os fogos, tirando 2 ou 3 poemas que eu já tinha escrito, precisamente os da solidariedade, os poemas foram escritos de rajada, praticamente, consoante as entrevistas que eu fui ouvindo de muitas pessoas, que deu nessa altura na televisão. Quer ler-nos o 3º poema agora? Sim. O 3º chama-se Florescer e é inspirado numa frase de um místico alemão que escreveu, Ângelo Silésio, que escreveu um poema sobre a rosa e que inspirou muitos dos poemas sobre a rosa que existem por aí. O poema chama-se Florescer. Enfeito de flores a varanda, para alegrar o meu olhar e o ar de quem passa, para dar à rua um pouco mais de graça, um pouco mais de cor e aquele calor que tanta falta faz no tempo deprimente e tão cinzento em que se confunde o marasmo com a paz. E a grande tentação de oscilar entre a cega revolta que destrói tudo o que existe à volta e a escrava submissão de nem ter voz, de nunca se afirmar, de nem sequer viver. Enfeito a vida de flores, não para esquecer as dores, mas para ser capaz de caminhar sorrindo, de acreditar que ainda é possível algum momento lindo, que é possível superar o difícil presente, acreditar que há força nesta gente, que é possível dar as mãos e lutar, que é possível sonhar e renascer, ser rosa com seus espinhos e florescer. Obrigada, Maria. A Maria é também uma grande leitora. Existe algum poeta que a tenha marcado mais, com o qual mais se identifique? Há vários. Sou apaixonada por Alberto Queiro. Dos heterónimos do Fernando Pessoa é aquele, para além do ortónimo, é aquele com o qual mais me identifico. Acho verdadeiramente o Manuel Alegre o maior poeta de língua portuguesa vivo. Como não podia deixar de ser, adoro Sofia de Melbrenner. Portanto, há vários. Eugénio de Andrade, por exemplo. O Eugénio, sim. Maria, quer ler-nos o último poema? Sim. Para o último poema, eu escrevi um poema que se chama Envelhecer. Todos nós estamos envelhecendo, ainda que não, em determinadas idades, isso não seja muito sensível. Mas o envelhecimento é visto, na maior parte dos casos, como alguma coisa de negativo. A nossa cultura privilegia a juventude, a beleza, sim, a agilidade que se tem na juventude. E na nossa sociedade os velhos são muitas vezes marginalizados. São muitas vezes marginalizados, são um peso, são um fardo. E eu quis dar uma outra noção do que pode ser envelhecer. E, portanto, este poema chama-se Envelhecer. Neste tempo que passa, cada ruga que vem é um pouco de graça desfeita que te enfeita também. Dia a dia tens mais esse sabor à luta já vivida, à doçura aprendida e à serenidade de quem possui em si a unidade deste universo inteiro que é a vida. Obrigada, Maria. Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Maria Maia. Maria, queria agradecer por ter estado presente neste Já Leste um Poema Hoje. Muito obrigada eu.
Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vir lê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?